Construção civil. É um problema que atinge fortemente a todo o Brasil e hoje em dia se trabalha de uma forma muito diferente. Temos para nos agraciar com esta palestra Antônio Henrique Candeias, que é formado, tem mestrado na área, é consultor de grandes empresas, da Clean Engenharia, não é? Clean Engenharia também, de grandes empresas que trabalham com a parte de resíduos. É dizer, uma especialista na área que, além de tudo, tem a facilidade, o prazer de ser o nosso parceiro junto ao PEAMB, sendo um dos nossos consultores do programa e aconselhadores do programa de engenharia ambiental. Agradeço a sua participação. A turma aqui presente tem muita gente que é de engenharia civil, tem algumas outras pessoas, mas tem, pelo que eu estou reconhecendo, tem uma forte influência dentro exatamente da sua área. Com a palavra, palestrante. Tá, obrigado. Eu já falo alto, aberto, então com esse microfone eu tenho que ter cuidado aí para... Bom, gente, prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo, alguns colegas aí, né, do mestrado. Eu queria começar vendendo um pouquinho o meu peixe aí da área ambiental, né, para falar para vocês que a preocupação com resíduo é uma coisa bem antiga, né? Você vê que desde Roma, né, 736 a.C., já tinha placas encontradas, não jogue lixo aqui. Lixo é um problema, né? Lixo fede, lixo incomoda, lixo atrapalha, né? E eu vou contar algumas historinhas aqui mais rápidas, senão eu vou estourar meu tempo, eu falo muito. Mas eu fui numa empresa, né, um hospital, e estava conversando com o diretor de um hospital, conversando com ele, problema grave, tinha saído uma lei nova, né, uma lei sobre resíduos biológicos, uma lei complexa, e ele não estava seguindo a lei como deveria seguir, e eu tive que ir lá conversar com ele para convencê-lo, né? E era um problema muito sério, porque ele já tinha sido... Bom, enfim, não vou entrar em detalhe, daqui a pouco vocês vão saber quem é. Bom, mas aí, no meio da nossa conversa, né, ele recebeu um telefonema de uma pessoa, um outro diretor de um outro hospital, e essa pessoa falou alguma coisa e disse assim: fulano, você não imagina o que eu estou fazendo. Eu, um diretor desse hospital, estou aqui há meia hora falando sobre lixo. Olha que ponto eu cheguei. Eu que estava na frente dele não me senti muito ofendido não, né? Mas deu vontade no final de falar assim, esse nosso papo aí você poupou, né, alguns milhares de reais e talvez a opção também de ir preso, né? Mas não falei não, que era meu cliente, eu não queria perder, mas deu vontade. Então você vê que toda essa preocupação com resíduo, ela vem, em Paris, 1919, que começou-se a ter uma solução para resíduo da forma que a gente entende hoje, né? Dessa forma, dessa coleta organizada. No Rio de Janeiro não foi diferente. Você vê que as pessoas jogavam o resíduo mais perto de onde moravam. O cara abria a janela e jogava, o resíduo basicamente orgânico, né? As pessoas moravam naquelas casas de palafita, embaixo criava porco, faziam os dejetos lá para baixo mesmo, uma coisa maravilhosa, né? Muito higiênico, né? Então, o que eles faziam? Recolhiam aquele lixo todo e jogavam no meio da rua. Quem morava perto da praia, jogava na praia. Quem morava perto do mar, jogava no mar, né? Então, as pessoas jogavam o resíduo para onde dava para jogar. Então, quando chegou em 1830, chegou a primeira lei proibindo jogar lixo em via pública. Estava atrapalhando a passagem das carroças. Então, a primeira lei que dizia o seguinte: não joga em via pública. Na praia, no mar, na lagoa, isso pode. Isso pode não, isso deve. Então, o que as pessoas fizeram? Pegaram seus escravos, naquela época, né, e colocaram os escravos para colocar aquele dejeto orgânico em cima daquelas cestas de vime. Eles carregavam aquilo para jogar na praia, porque era obrigatório jogar na praia. Depois, o obrigatório era jogar no mar. As praias estão ficando muito sujas, eles tinham que jogar o dejeto no mar. Você vê o que é um crime ambiental horrendo hoje, antigamente era lei, há pouco tempo atrás. Inclusive, esses escravos, eles eram chamados de tigres, porque eles andavam com aqueles balaios de vime e aquele resíduo basicamente orgânico escorria, né? Aquele líquido, o chorume, aquele lixiviado que sai do resíduo, né? Escorria, eles ficavam com as costas todas listadinhas assim, eles eram chamados de os escravos tigres. E tem uma história que não tem nenhuma base científica,
mas ela é muito interessante, então conto para vocês. Que diziam que os escravos andavam, né, em direção aos piers para jogar o lixo no mar, e eles deixavam aquele rastro, né, aquele rastro de chorume por onde eles passavam. E é que chovia às vezes e aquele negócio ficava intenso. Como as ruas já eram meio abauladas, aquilo ficava um fio de porcaria. Eles não chamavam de fio de porcaria, chamavam fio de outra coisa, mas tudo bem. É um fio de porcaria, e aí ficava um pedaço caía para um lado, outro pedaço caía para o outro. E aí, os portugueses, conta a lenda, falavam assim, Maria, eu posso falar à vontade que eu sou português também, tá? Então ninguém se ofenda não. Maria, cuidado quando passares neste meio fio de porcaria, para não sujares o vestido. Com esse negócio de passar, que era meio fio, era um pedaço para lá, um pedaço para o outro, né? Então, meio fio para lá, meio fio para cá, ficou esse nome dessa guia, chama-se Meio Fio. Não sei se é verdade. Se alguém souber o nome real, por que se chama Meio Fio, não me conta. Porque eu quero contar essa história um monte de palestras ainda, tá? Mas é uma história interessante. Não sei se é verdade, mas é interessante. Em 1885, esse Aleixo Garit, que era um francês, veio ao Rio de Janeiro, convidado para resolver o problema dos resíduos nas praias, porque o pessoal jogava no mar, mas o mar trazia de volta. E aí ele começou a desenhar o projeto que hoje a gente tem de coleta de resíduos na cidade do Rio de Janeiro. E o pessoal dizia, lá vem o pessoal do Gari, lá vem o pessoal do Gari pegar o lixo. E aí ficou o nome Gari até hoje. O nome que quem coleta lixo é Gari por esse motivo. Então, o resíduo comum é um problema aqui, é um problema desde a Roma Antiga, é um problema que nós temos que solucionar. Vou passar. Então, nós temos alguns dados preocupantes, cara. A população do planeta era de 1 bilhão em 1850. Em 2000 passou a 6 bilhões. Não sei quanto é que está agora, mas já deve estar 10 anos depois. Isso é uma progressão quase que geométrica, né? Agora, o pior do que isso é que no mesmo período em que o Brasil cresceu 10% da população, os resíduos cresceram 47%. Sociedade de consumo, né? Pratinho descartável, tudo descartável, copinho descartável, tudo é descartável, né? Então, você cresce a população 10%, você cresce o resíduo gerado em 47%. Essa conta não fecha. Se a gente não começar a se preocupar com isso seriamente, a conta não fecha. O consumo médio nos Estados Unidos é 3,5 quilos por pessoa, né? Por habitante dia. No Brasil, em média, é 1 quilo. Se chegar na zona sul do Rio de Janeiro, deve chegar uns 3,5. Lá no Acre, né? Faz a média cair. Então, uma média de 1 quilo por cada um de vocês gera, em média, 1 quilo de resíduo por dia. Então, está crescente, né? Crescente. A média americana é 3,5. Então, nós temos que fazer leis ambientais, nós temos que partir para encarar esse problema. Não tem outro jeito. Nós temos que resolver isso. Temos que encarar com seriedade. Com seriedade. As leis ambientais, elas estão sempre em mutação. Porque a área ambiental é muito jovem, né? Comparada com outras ciências, é muito jovem. Então, preocupações novas geram novas leis, ou mudanças atuais. Agora, quando você faz uma nova lei, você precisa adequar a estrutura existente. Não adianta dizer assim, resíduo biológico hospital, o caminhão tem que coletar dentro do hospital, não pode ter transbordo do lado de fora. Legal, é uma lei. Eu vou quebrar todos os hospitais do Brasil para o caminhão entrar lá dentro? Como é que eu coleto? Tem que coletar na rua. Então, toda lei que aparece, tem que haver uma adequação, tem que haver um tempo. Você tem que conciliar diferentes aspectos e pontos de vista. Não há verdade absoluta, né? Você tem que atualizar constantemente, porque a área ambiental está em constante mutação. Tem que mudar paradigmas e você vai atingir interesse. Cada lei ambiental, alguém vai sair da sua zona de conforto, mas tem que ser assim mesmo. Qual é a resultante? Existe um imenso espaço para a evolução das leis ambientais. Vários pontos são dúbios e merecem críticas. Claro que sim. Você disser, mas essa lei não está boa. Não está boa, lógico. É muito jovem. Você faz hoje, daqui a 3 semanas você pode mudar. O que é verdade hoje, pode daqui a 3, 4 semanas não ser verdade. Não tem problema nenhum. A evolução é isso mesmo, né? Vários pontos são vagos e deixam brechas, com certeza.
Saiu uma lei enorme, fizeram de tudo e não pensaram nas lâmpadas fluorescentes, pensaram depois, não pensaram nas pilhas, pensaram depois. Aí as leis vão saindo, as pessoas vão fazendo e vão atualizando. E não existe verdade absoluta. Se eu disser alguma coisa aqui, daqui a 3 semanas, alguém disser diferente, não é porque eu estou certo, ele está errado. Pode ser que os dois estejam certos, os dois estejam errados, né? Ou, né, na dialética, nós cheguemos a um terceiro ponto. Porque é assim que funciona a parte ambiental. Nós temos que estar sempre atualizados. A lei é lei em cima de lei, mudança em cima de mudança. A evolução da lei ambiental começa desde 1985, né, com a reunião de Viena, e veio desaguar agora na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai olhar agora, que atinge também a Constituição Civil, atinge todos os resíduos, inclusive a Constituição Civil. Só volta por favor. E com o importante, né, com esse quesito muito importante, lei de crime ambiental. Há uma corrente, da qual eu pertenço, que acha que a área ambiental, ela caminha forte quando você tem algum interesse econômico em que você alerta o grande gerador, o grande poluidor, diz, olha, faça um marketing nisso, né, porque isso vai te dar dinheiro. Aí o grande gerador se movimenta, né? Banco do Planeta, será mesmo? Está preocupado? Está preocupado em pegar mais cliente, né? Até, o computador é ecologicamente correto, deve ser mesmo, ótimo, mas por trás disso ele tem todo um approach de marketing, e aí a área ambiental anda pra caramba. Outra coisa que anda pra caramba é lei. Se não fizer, eu te prendo. Aí o poluidor corre atrás, o grande poluidor. Estou falando do pessoal que trabalha aí, das ONGs, né? O pessoal que corre atrás, né? Isso aí é maravilhoso. Mas o grande poluidor, ele só se movimenta, na minha opinião, ou por lei, ou por interesse. É aí que dá o grande passo. E aí você bota a lei de crime ambiental, você faz o troço andar bem pra caramba. E nessa lei, qual é a grande jogada? Responsabilidade pelo resíduo, desde a geração até seu tratamento, se necessário, e disposição final, é do gerador. Tratamento todo resíduo tem, porque quando você dispõe ele, mesmo que seja enterrando, ele é tratado, né? Enterrar resíduo é tratamento de resíduo também. Então, a responsabilidade é de quem gera o tempo todo. Não pode falar assim, eu gerei o resíduo, alguém levou, eu não sei por que fez. O problema é de quem levou, uma ova, né? É problema de quem gera. Isso foi a grande mudança de paradigma. E aí, eu sublinhei aqui, para falar o seguinte, cara. A pessoa jurídica, se cometer crime ambiental é punida na parte administrativa, civil e criminal. A pessoa jurídica e a pessoa física que está por trás disso também. Olha só o que diz aqui, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Então a lei é clara, dizendo o seguinte, tu é engenheiro aí, né? Está se formando, bacana, né? Estudou pra caramba, como aquele médico estudou pra caramba, né? Chegou a ser diretor de um hospital importante no Rio de Janeiro, mas tem que se preocupar com resíduo. Tem que se preocupar com resíduo. Não é uma coisinha que não interessa. Não é aquela casquinha de banana, você comeu a banana, a casca que se dane. Na sua profissão, não. Porque se a tua empresa está fazendo alguma coisa errada, a tua empresa entra. Você entra junto. Tem que aprender e tem que se preocupar. Como é que é a situação do saneamento básico no Brasil? Uma porcaria, né? É um país que você tem 59% do seu resíduo jogado em lixão. E aí, nesta conta aí, não está o resíduo de construção civil. Essa é uma conta só de resíduo sólido urbano. Mas a construção civil não está longe disso. Talvez até pior. Construção civil, o cara acha que fez um entulho, achou um terreninho lá um pouco mais baixo, de uma cota um pouco mais baixa, é ali que ele joga. Ele está até ajudando, né? O terreno, é um absurdo.
Você tem que colocar em local licenciado. Então, aperta mais uma. Não, então volta, por favor, porque aqui está tão clarinho que não dá nem para ver. Isso aqui é uma seta, assim, ó. Então, a evolução de conceitos, nós saímos de uma sociedade de resíduos orgânicos, que passou por uma revolução industrial, depois a sociedade de consumo e predadora do meio ambiente, e já estamos chegando aí na reengenharia e na sustentabilidade. Nós estamos evoluindo os conceitos, né? De jogar na rua até a não produção, reciclagem, reutilização, etc. Então, é uma evolução que nós temos que trabalhar em evitar, reciclar, reaproveitar, evitar, reciclar, principalmente evitar, né? Uma sociedade que você compra um pendrive, e o pendrive desse tamaninho vem numa cartela de plástico enorme. Você compra uma escova de dente e vem numa cartela, na Europa não existe mais. Vocês provavelmente não sabem quantos saquinhos de lixo vocês fazem na sua casa por dia. A maioria não deve nem saber, não está nem aí. Mas na Europa, nego sabe, porque nego paga por isso. Não é? Então, se você chegar na Europa e vender uma televisão, em certos países, tá? Vender uma televisão, o cara chega na sua casa, aquela televisão com aquela caixa de papelão, que dentro tem um monte de... né? É uma ova. O cara pega a televisão e fala, agora tu leva teu lixo, meu irmão. Esse lixo é teu, não é meu. Se for comprar um pendrive desse tamanho, numa cartela desse tamanho, o cara tira o pendrive e fala, eu levo o pendrive que eu comprei, a cartela fica com você. Porque lá, eles já pagam, olha a parte econômica aí. Eles não são melhores que a gente, não. Você vê aquela pessoa sair de madrugada, né? Aquele frio danado para levar o seu reciclado da sua casa para um ponto de coleta, não é porque ele é melhor que a gente. É porque no dia seguinte, se tiver 2 sacos na casa dele, o cara quando passar para pegar o lixo, deixa uma notinha para ele. Ele tem 3 dias para pagar. Então, ele sabe quanto lixo ele faz na casa dele. Ele recicla. Nós aqui nem pensamos nisso. Mas quando chegar na gente a lei, a gente vai pensar. Mas só que a lei não chegou em nós, pessoa física, ainda, né? Mas na pessoa jurídica, sim. Vocês como profissionais, a lei chegou e chegou brabo. Então vamos vê-la. Pode passar mais uma. Essas são as resoluções principais que atingem a construção civil, né? Pode passar mais uma. Então vamos começar com a lei macro, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é até a mais recente, né? Que diz o seguinte: ela regulamenta o manejo dos resíduos sólidos, implementa metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados à disposição final. Qual é o grande problema do país? Falta de aterros sanitários, falta de locais próprios para se colocar o resíduo. Naquela conta perversa, né, de que você, em cada 10%, você aumenta 40% a sua geração de resíduo, nós temos que nos preocupar com o destino final. Primeiro que não existe. Depois, se existir, nós não podemos fazer do Brasil um grande aterro sanitário. Está tudo legalizado, mas também tem 2 milhões de aterros sanitários. Nós temos que pensar de alguma maneira de reduzir. A grande palavra é reduzir a quantidade de resíduos encaminhados à disposição final. Temos que tentar reduzir. Senão, a gente vai, no dia que a gente tiver todo legalizado, vai estar muito bacana. Só que a gente vai ter um grande aterro sanitário no Brasil inteiro, né? E aí, artigo 13, item H, pega vocês de frente aí, porque diz que vocês estão nessa brincadeira aí. Resíduos da construção civil, os gerados nas construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. Então, vocês estão dentro. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês estão inclusos. No artigo 20, estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Item 3, as empresas de construção civil. Vocês não estão fora. Esse plano de gerenciamento tem que ter, no mínimo, a descrição do empreendimento, o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, o que você vai gerar, onde, em que cada parte do seu empreendimento, o que vai gerar, para onde vai, quem é o responsável, quem assina. Quem assina é o cara da argola, né? Se deu problema, primeiro que vai levar aquela algeminha legal, entrar cabecinha baixa no camburão, porque crime ambiental é crime inafiançável. 2 coisas levam a pessoa para a cadeia, né? Direto. Depois solta. Um é pensão alimentícia, né? O outro é crime ambiental. Né? Então os 2 levam. Depois você sai. Mas tu vai de cabecinha baixa, vai. Então o cara que assina o plano de gerenciamento já botou o dele ali.
Quem é que vai assinar? É o engenheiro da obra, lógico, vai assinar. O dono vai também, mas ele vai junto. Então, tem que ter a explicitação do responsável aí. Quem é o responsável? Vocês. Por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos. Artigo 24, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental. Se o empreendimento de vocês tem licenciamento ambiental, se não tiver plano de gerenciamento de resíduos sólidos, não sai. Se não tem necessidade de licenciamento ambiental, você vai ter que levá-lo à autoridade municipal para que você tenha o seu até alvará de obra, né? Vamos pegar a resolução do SMAC, da Secretaria de Meio Ambiente, já estamos falando aqui de Rio de Janeiro. Objetivo, não geração, redução, reutilização, reciclagem e destinação final adequada para os resíduos de construção civil. Essa resolução do SMAC é específica para a construção civil. Abrange pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Todo mundo, né? Responsável por atividade ou empreendimento que gerem resíduos na construção civil. A classificação de resíduos na construção civil, segundo o CONAMA, já é uma coisa bem antiga, já vem de bastante tempo, que evidentemente foi aproveitada nessas leis mais novas, que é o classe A, que é o reutilizável como agregado, né? É o produto da construção civil que você pode usar, né, como agregado. O B é o reciclável, papel, papelão, metal, vidro, é o reciclável como todo reciclado é. O A é só de construção civil. O C é resíduo comum, resíduo que você vai ter que destinar, você não tem como reciclar, como fazer nada. E o D é resíduos perigosos, tinta, solventes, toda a parte de químicos, né, que tem dentro de uma construção. Tudo que tem dentro de uma construção, tudo de uma obra, todo o resíduo, tudo que sai como resíduo, tem que estar no plano de gerenciamento. Até o resíduo orgânico do refeitório dos funcionários. Tudo. A lei não é excludente. O que ela diz? Edificações ou demolições com área total igual ou maior que 10 mil metros quadrados ou que requeram movimento de terra com volume superior a 5 mil metros quadrados. Não quer dizer que quem está abaixo disso não tem que fazer plano, não. Quem está abaixo disso tem que fazer plano, sim, e deixar guardado. Se chegar alguma fiscalização, vai pedir, tem que ter. Mas quem tem essa quantidade de área de edificação ou esse volume de movimento de terra, esse pessoal não tem jeito, porque ele, para começar a fazer qualquer coisa, qualquer passo que ele dá, ele tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Ele é condicionante. A licença de obra só vai sair se você apresentar isso. Então você nem parte, né? E o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil diz mais ou menos a mesma coisa que diz lá a lei, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas explicita um pouquinho mais, que fala que também tem que ter a estimativa de resíduos gerados por classe em cada etapa da obra. Todo resíduo proveniente da movimentação de terra e remoção de vegetação. Toda destinação de lixo orgânico gerado por funcionários da obra. Quer dizer, eu coloquei só o que não estava explicitado na outra lei, só para vocês verem que é tudo. É tudo. Tem que ser uma coisa bem completa. É exigência, isso aí para aquele pessoal de 10 mil metros quadrados ou 5 mil metros cúbicos de terra, é exigência para a execução da primeira laje e a concessão do habite-se. Então, quer dizer, vai do começo da obra até o final, que você comprove a destinação final adequada dos resíduos de construção civil. Ah, mas não tem fiscalização? Não interessa, cara. Isso aí é outro esquema. Tá? Quer dizer que a lei é isso. E lei, cada vez mais nesse país, tem que ser cumprida. Aquela história no Brasil que lei não pega, aquela história que não vai ter fiscalização, aquela história que eu vou que vou, está mudando, hein? Está mudando. O negócio está ficando sério. As coisas estão apertando. Graças a Deus, o país está ficando melhor. Vocês que são jovens, que estão numa universidade, que é um centro até de você trabalhar com contraditório, de você realmente agitar, creio nisso, cara, que é uma coisa boa. Muita coisa está ruim ainda, né? Muita coisa está piorando. Mas na área de legislação, a pessoal que está vindo aí, juiz, delegado novo, essa galera do meio ambiente está vindo com vontade. Está vindo para botar para quebrar. Então, tem que cumprir mesmo, tá?
Só botei uma observação aqui, que o concreto e a armadura, os elementos de concreto armado podem ser separados no ponto de beneficiamento. Vou explicar por quê aqui para frente. Bom, o Mauro Vanderlei da Colurb não pôde vir, teve um contratempo, me pediu, nós somos amigos pessoais há anos, né? Mas ele me cedeu algum material para eu poder mostrar para vocês. Por exemplo, aqui é a área de transbordo e triagem de entulho, no quilômetro 0 da Washington Luiz. Ele é o maior destino final do resíduo de construção civil no Rio de Janeiro. Custa R$14 por tonelada para colocar lá. Custa R$14 por tonelada. O que significa isso? Muita gente vai falar, pô, que nada. Tem um terreno de um amigo meu, pertinho ali, na esquina, que eu vou botar lá vou fazer minha obra, meu entulho vai para ali. Pô, vou deslocar meu caminhão lá para o quilômetro 0 para pagar R$14 a tonelada, é uma ova. Cuidado, cuidado. Já foi tempo, hein? Já foi tempo. Então, temos destinos legalizados no Rio de Janeiro, vários. Pedreira Nacional em Inhaúma, a EMASA Mineração em Santa Cruz, Arco da Aliança em Inhaúma, o Centro de Tratamento de Resíduos do Recreio, o CTR de Nova Iguaçu, Pedreira Copacabana, a Rastec em Magé, Essências, né, a MB em Petrópolis e o Gramacho em Caxias. Todos esses são locais licenciados, não tem outro, só tem esses. Quem coloca resíduo de construção civil em outro lugar que não esses, está incorrendo em crime. Crime, tá? Isso aí é uma foto lá do Mini, né? Do Mini local de tratamento e transbordo de Jardim Gramacho. Essa é uma máquina móvel, né? Que ela pega aqui, separa, né? Separa a armação, pega aqui, dá uma chacoalhada aqui nas peças de concreto para poder formar, né, um agregado mais fininho, que você usa isso aqui para várias coisas. Vou mostrar na frente como usa isso em aterro sanitário, e vocês sabem muito bem como é que usa isso normal. Você faz qualquer peça, pode voltar uma, você pode fazer qualquer concreto não estrutural, né, meio fio, etc, ou base, subbase para a estrada, né? Isso aí é só uma foto de dentro dessa como se fosse uma escavadeira, né? Ela só tem um corpo que você coloca ali, e ela sacode, isso aqui vai se quebrando e sai na granulometria da abertura da boca. Está aqui ela em funcionamento. E como é que você usa no aterro? Recuperação ambiental de áreas. Cobertura do lixo domiciliar. O lixo domiciliar, ele tem que ter uma cobertura, chama-se daily cover, que você faz aquilo diariamente, né? Para não gerar urubu. É porque as pessoas confundem muito aterro sanitário com lixão, tem nada a ver. Aterro sanitário não tem urubu, não tem cachorro andando, não tem gente catando, nada disso. Aterro sanitário é aterro sanitário. Em Caxias não é um aterro sanitário, né? Lá é um aterro controlado, né? Mas aí eu vou mostrar uma foto, falar um pouquinho dele, se eu tiver um pouquinho de tempo. Estou indo bem, não estou? No horário? Então tá bom. Então, faz cobertura de lixo domiciliar, preparo de pistas e praças de vazamento, e economia de recursos naturais. Claro, você vai reutilizar aquilo, você está economizando o recurso natural, que é argila, brita, areia. Você está usando aquilo para fazer novos agregados e novos produtos. Isso aqui é uma foto do Parque Tecnológico da Ilha do Fundão. Toda essa área aqui, evidentemente licenciada, esse aterro, né, foi aterrada com resíduo de construção civil. Quer dizer, a grande base foi com resíduo de construção civil. Esse é o aterro sanitário Jardim Gramacho. Isso aqui, até vou falar um pouquinho sobre o Jardim Gramacho, porque é interessante. Eu gosto sempre de citar esse caso, porque isso aqui foi provavelmente o maior crime ambiental cometido no estado do Rio de Janeiro, na década de 60. Não tinha onde colocar o resíduo, né, e resolveram que resíduo longe é resíduo, na época, isso era longe, né? Resíduo longe é resíduo resolvido, né? E aí pegaram essa área de manguezal e implantaram aqui um aterro sanitário, que era para ser um aterro sanitário, mas virou um lixão durante muitos anos. E isso é uma prova de como a engenharia é importante. Como é que você pega esse crime ambiental horrendo, né? E você recupera essa área dessa forma. Você vê que aqui tem um cinturão que foi feito, né, para você conter a expansão lateral do aterro. Você tem todo um chorume aqui, 1.000 metros cúbicos por dia são tratados aqui nessa lagoa de chorume, todo o gás é captado, ele está todo recoberto, foi um aterro que saiu
de um lixão, de um crime ambiental horroroso, para um aterro absolutamente controlado. Claro que ele vai ter que acabar, porque ele está esgotado, né? Tem até um filme de Gramacho que é fantástico. Ele vai ter que acabar. Você vê que isso aqui, ó, isso aqui em volta, é o monitoramento contínuo que existe, que é toda a parte que foi replantada, a parte natural, né, daquela vegetação que foi replantada, que é o monitoramento contínuo. Se vazar chorume daqui, isso aqui é amarela e mostra para a gente. Então, isso aqui está absolutamente controlado, esse aterro. E hoje as pessoas falam lixão de Gramacho. Não é mais lixão, é um aterro controlado. Vai acabar, tem que acabar, está esgotado, mas é uma obra de engenharia fantástica. Dá orgulho a gente ver um crime ambiental horroroso desse estar tão recuperado como está agora. Claro que isso vai ter o seu tempo todo, né, de recuperação ambiental, 10, 20, talvez 25 anos, para que isso seja retirado todo o gás. Quando se retira todo o gás, o que acontece? Você prova que acabou aquela degradação orgânica que existe nos resíduos orgânicos, né? Degradação bioquímica que gera o gás. Então aquela degradação toda termina o chorume, termina a atividade do aterro, e aí você pode fazer uma cobertura vegetal, isso aí volta a ser uma floresta, ou ter a vegetação natural que tinha. Não pode botar uma casa em cima, alguns até defendem que pode, mas não pode ter nada aqui que tenha uma perfuração para obter água e tal, mas vira um local recuperado. Daqui a 20, 25 anos vai ter um local recuperado. Até lá, a empresa que ganhou a licitação para recuperar o aterro, ele vai fazer várias coisas, né? Primeiro, vai retirar o gás para ganhar uma grana, para pagar essa recuperação. E vai fazer uma recuperação do entorno. O problema do aterro também é que o entorno do aterro fica uma confusão, né? Aquele monte de gente que trabalha com reciclagem, e faz uma degradação, uma favelização, principalmente esse que era um lixão, né? E aí tinha muita gente que trabalhava aqui catando lixo. Até hoje tem, né? Até hoje tem, porque é um problema social. Esse é o CTR de Ericinó. Eu não sei se vocês viram ali, volta uma. Só por curiosidade, aqui é o rio Sarapuí, é a foz dele, está no aterro. Aqui é o rio Sarapuí, é a nascente dele, está no aterro. Vê que loucura, né? Agora, o rio Sarapuí é super poluído por conta do esgoto que vai para lá, não é do aterro. Os aterros que estão na foz e na nascente não contribuem em nada, hoje em dia, para a poluição do Sarapuí. E aqui é o CTR de Ericinó, Centro de Tratamento de Resíduos de Ericinó, também essa área está toda já em recuperação ambiental, está havendo uma expansão para o lado de lá, mas isso também todo ele recoberto, todo ele ajudou a ser recoberto pelo intuito de construção civil. Ele é ótimo para isso. Você recobre e você usa também para fazer os caminhos, porque o caminhão tem que entrar, você tem que subir aqui para descarregar lá em cima. Como é que o caminhão sobe aqui? Né? Você coloca o intuito de construção civil, facilita as vias de acesso. Algumas ações da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro para pessoas físicas. A coleta programada regular de entulho e bens inservíveis acontece no Rio de Janeiro. Tem um telefone, eu ia colocar aí, esqueci, depois eu coloco. Uma coisa que eles me pediram para eu falar. Depois eu falo, pessoal, quem quiser, eu ia botar aí, mas esqueci. Então você vê, essa coleta programada regular de entulho e bens inservíveis, até 2 metros cúbicos por semana para pessoas físicas, pega pequenas obras, até 150 sacos de 20 litros por residência. Isso para a Colube é bom também, porque ele leva isso para Gramacho continua em atividade e ele continua usando isso lá, né? Galhadas de pequenas podas, bens inservíveis de até 6 itens por residência, móvel, geladeira, esse é um serviço gratuito, né? E telhas e tijolos, máximo 150 unidades. Você vê, no ano de 2008, isso aqui é mais ou menos um reloginho, todo ano é mais ou menos a mesma coisa, isso não muda muito. Só de entulho foram 1.656.859 sacos, 7.429 peças de bens inservíveis, 8.131 amarrados, um monte de telha, um monte de outros aí. Então você vê, é um serviço que já funciona e é gratuito. Outra coisa que a Colube faz, ela colocou 130 ecopontos na zona oeste, para que as pessoas levem seu entulho para cá. As pessoas não joguem seu entulho em qualquer lugar, porque se jogar aí, a Colube recolhe e leva para o local um destino adequado, um destino licenciado. Até o próprio Gramacho, que é um destino licenciado. E ele usa isso
de uma forma nobre, né? Então, esse ecoponto aqui da base operacional, aqui tem um compactador estacionário para resíduo comum, porque ele recolhe da favela e leva para aí também. A Conurb usa esse ecoponto, ela também usa isso, né? Para recolher o lixo da favela. Mas aqui, as pessoas usam esses ecopontos para colocar o resíduo de construção civil. Olha só, entrega de entulho e recicláveis, das 7 às 22 horas. Proibido lixo domiciliar, animais mortos e entrada de caminhões. Para você caracterizar que isso é para a pessoa física. Está lá o cara com a sua carroça aqui. Onde é que esse cara ia jogar esse entulho? Essa carroça, ele fez algum servicinho aí, quebrou um muro, fez uma laje, sei lá o que ele fez, e ele ia jogar isso em qualquer lugar. E aí o que ele fez? Ele pegou e levou isso e jogou dentro de um ecoponto. Outro ecoponto, aqui é muito interessante, porque isso aqui é coleta seletiva, para você levar lá e colocar o seu resíduo de coleta seletiva aqui. Gozado que isso aqui normalmente está sempre vazio, né? Que você leva, os caras vêm e catam. Mas não faz mal, faz mal. É importante você disponibilizar para a população isso. Se tem alguém que recolhe isso aí e leva para um local licenciado, ótimo, melhor. Se não, tem que rever esse processo. Então, cabe ao grande gerador, só para te resumir, elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, promover a segregação dos materiais já no canteiro de obras, incentivo, né? A lei incentivo. Você está levando seu resíduo para o local licenciado, ótimo. Mas você tem um incentivo para que você faça a reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo e ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a segregação. Ou seja, eu falei, a lei ambiental é uma coisa muito nova. Precisa ser uma corrente. Primeiro, tem que se acreditar, que é sério. Segundo, as pessoas têm que se engajar. Cada um de vocês tem que se engajar em fazer certo e ter um processo como esse aqui, que é um processo educativo. A sugestão para a disposição final de resíduos de construção civil foi uma pergunta que se fez há algum tempo atrás, era por que não utilizar o resíduo de construção civil para obturar as cavas. Esse nome obturar as cavas parece coisa de dente, mas parece mesmo, né? É preencher a cava, né, desativada ou em fim de operação, como parte do plano de recuperação de áreas degradadas. Isso de pedreiras. Isso foi aprovado, aprovadíssimo, né? Já essas pedreiras que estão aparecendo aí já estão com o seu licenciamento para receber resíduo. Por exemplo, a EMASA de Senador Camará, né? Mais uma foto da EMASA. A pedreira nacional em Inhaúma, aqui, ó, tá o tamanho da pedreira. Ó, quanto se pode colocar de resíduo aí? Não tem problema nenhum, ótimo. A pedreira nacional, até aqui olha só. O que é isso aqui? Água. Água. Tem que dar água parada assim, mosquito. Então, o melhor que você tem a fazer é recuperar essa área. Isso aqui é um exemplo de reciclagem lá na pedreira nacional, que gera esses tipos de granulados para você fazer o uso oportunamente. Essa aqui, então, a pedreira Copacabana, isso aqui virou um lago, né? Virou um lago. Então, nada melhor do que você rapidamente tentar preencher essa cava com resíduo de construção civil. Mais uma foto da pedreira Copacabana. E aqui o contato do Mauro Lima, né? Que é o especialista na área. Que aí, vocês tiverem alguma dúvida que eu não puder resolver, o Mauro e o pessoal da Conurb são as pessoas que são mais qualificadas para tirar dúvidas. Como eu falei, área ambiental, dúvida é o que não falta, né? Dúvida é o que não falta, exceção é o que não falta, e nós temos que ir trabalhando com isso e tirando dúvida, e quando 10 pessoas têm a mesma dúvida e fala com o especialista, ele leva isso adiante e vira uma nova lei. É assim que funciona mesmo. E esse é o meu contato. Eu coloquei o e-mail da UERJ aqui, porque eu sou da casa aqui, e meu telefone celular. E isso aí, rápido e rasteiro. Quem quiser alguma dúvida aí, estou à disposição. Bom, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Oi, bom dia. Eu sou aluna aqui da FEM, participo de uma pesquisa na qual a gente faz a reciclagem
de entulho de construção e demolição para confecção de peças estruturais. E, na verdade, eu queria saber se realmente há incentivo do governo em fazer com que todas as empresas de engenharia reciclem esse resíduo, porque a gente sabe que pode ser reciclado como tijolo, peças estruturais de jeito que a gente está falando de pequeno porte. E eu tenho outras perguntas também a respeito do entulho que foi gerado da implosão do hospital universitário no Fundão, que já estão há 4 meses lá, e até hoje, do lado de um hospital, eu acho que é inadmissível, e até hoje nenhuma medida foi tomada. Eu passo lá todos os dias, e a gente vê que aquilo ali é uma enormidade de entulho, o porquê não é tratado, e a questão do lixão em seropédica também. Por que um lixão e não um aterro? Queria entender. Olha, lixão em seropédica eu não conheço não, hein? O que está sendo colocado em seropédica é um centro de tratamento de resíduo de altíssima tecnologia. Se existe algum lixão em seropédica, não é onde vai o resíduo do Rio de Janeiro agora não. Então, cuidado com o lixão, é uma coisa que existe. Você vê que 59% do resíduo do Brasil vai para lixão mesmo, né? Mas é uma coisa que vai mudar muito rápido, porque a lei de crime ambiental criminaliza o prefeito que mantiver um lixão no seu município. Está sendo uma correria danada aí para fazer aqueles aterros consorciados, porque tem prazo. Se em 4 anos não tiver aterro sanitário, o prefeito é criminalmente apontado. O Ministério Público está aí mandando notificação fartamente para esse Brasil afora. Então, seropédica não é um lixão. A dúvida de seropédica é lá o manancial de água que tem ali e tal. Isso foi estudado exaustivamente. Então, eu não tenho nem capacidade de dizer que se é certo ou errado o aterro ser em seropédica. Eu considero certo, uma vez que teve todo o licenciamento e todo o estudo pelas pessoas competentes. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, lá aquele resíduo de construção civil, eu não sei te responder por quê. Seria interessante perguntar para a Colurb, mas provavelmente ela não deve ter ação sobre aquilo, porque aquilo deve ter sido feito por algum ente particular que fez a obra, que fez a implosão, que deveria ter a responsabilidade de tirar. Nós caímos num ponto, que aí você perguntou se as pessoas, se o governo está realmente muito interessado. Está na hora que faz uma lei como essa. Uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei muito forte. A lei de crimes ambientais é uma lei muito forte. Agora, a implementação dessa lei, ela é aos poucos. Você, não só porque a estrutura do país não está preparada para ter uma fiscalização em tudo quanto é obra, né, é difícil, como também essas coisas estão caminhando, mas estão sendo absorvidas aos poucos. A intenção é total, a intenção é enorme, senão não fariam essas leis. A lei foi promulgada em dezembro de 2010, toda a parte de descrição da lei, né, foi feita agora em fevereiro, quer dizer, demorou 2 meses para as pessoas regulamentarem a lei. Quer dizer, isso é uma coisa inédita no país. A vontade, claro, está mudando o governo, etc., mas não importa. A vontade é total, as pessoas querem incentivar e querem fiscalizar coisas como essa que você falou. Só que nós estamos caminhando. Tudo é um caminho. Por isso que o engajamento é necessário. Eu diria que a associação de moradores desse local deveria ir lá na prefeitura e fazer uma ação, o Ministério Público deveria... Faz parte do processo. Até que isso vire uma coisa natural, que essa empresa que provavelmente está responsável por esse entulho já tivesse tirado isso, senão ela teria sido autuada, até que isso seja uma coisa natural, demora um pouco ainda. Nós não podemos esmorecer, achar que porque este fato aconteceu, a lei não vale, não vai pegar, não é assim não. Provavelmente por trás disso tem alguma coisa e vai dar em alguma coisa, porque não está ficando barato não. Respondi aí? A gente não tem muito tempo, vou me dar o privilégio de fazer uma perguntinha rápida. Privilégio de mesa. A primeira é um comentário meu particular, que eu acho que a lei ambiental veio para favorecer não só a natureza, mas sim fundamentalmente o homem no seu convívio com ela,
e a todos nós cidadãos, e com isso todos estamos abrangidos pela lei nesse sentido. Mas ela trouxe para esse auditório em particular um benefício duplo, porque é um campo de trabalho para os engenheiros muito promissor, em todas as linhas que se desdobram de um tratamento disso. Da área de reciclagem, da descomposição de novo material, do tratamento do gás, do tratamento do... Os nossos pontos de trabalho de engenheiros se diversificaram muito. Então, se alguma pessoa foi beneficiada nisso, eu acho que foi a própria engenharia, na sua linha de ter que buscar as soluções para os próprios problemas gerados pela sociedade. Então, eu acho que isso já, de por si, é um ponto extremamente importante e beneficioso para a gente. Agora, uma dúvida. Logicamente, a gente vai ter um tempo para que as coisas consigam entrar no regime. Nós já estamos vendo isso acontecer, com um exemplo concreto na construção civil. Aqui do lado, no Maracanã, todo mundo observa umas pilhas de material trabalhadas lá, e é justamente a reciclagem daquela obra, que é um processo muito grande e extremamente importante. Então, a obra agora tem o planejamento não só da obra, mas da gestão dos seus resíduos, do problema de como triturá-lo e como reutilizá-lo na própria obra. O problema se complicou mais. Então, logicamente, isso envolve algum fator de custo. Existe alguma estimativa de quanto mais está aumentando o custo de uma construção civil pelo problema do tratamento dos resíduos da própria construção? Olha, eu não tenho assim um percentual. Só que eu acho que, assim como aconteceu com vários segmentos, primeiro que eu concordo plenamente, cara. Eu acho até, sou um pouco mais cáustico, acho que quando a gente fala assim, vamos defender a natureza, na verdade, a gente quer que a natureza fique ao nosso sabor, né? Aqueles rios despoluídos, aquelas palmeiras balançando, aquilo que serve ao homem, né? A natureza em si, o rio poluído para a natureza, de repente, ela está adorando, né? O homem que não está gostando. Então, quando a gente fala salvar a natureza para que ela fique ao nosso sabor, né? Um deserto é natureza, uma estepe gelada é natureza. Mas nós queremos, quando a gente fala em natureza, a gente fala natureza que atende ao homem. Então, no fundo de tudo, está o homem. E isso que você falou é fundamental. O engenheiro agora, você vê a obra de recuperação de Gramacho, foi feita por engenheiros, cara. Você contratou-se vários engenheiros, cara, várias empresas para poder estudar esse projeto de recuperação ambiental. Hoje existe uma cadeira, né? Engenharia ambiental. Tá? Isso abre um campo enorme. Agora, assim como aconteceu com outros segmentos, cara, o fator custo é uma coisa que não importa para a lei. Sei que isso é meio grave a gente falar isso, mas quando se fez o tratamento de redução microbiana na parte do resíduo biológico, quando se fez toda a parte de levar resíduo para aterro sanitário, que é uma obra de engenharia fantástica, e por isso é caro, né? Você tem que ter todo um processo ali dentro, e existiria um custo, mas esse custo tem que ser absorvido. A sociedade tem que absorver e repassar esse custo. No Japão, você incinera todo o resíduo que você gera, porque você não tem aterro sanitário lá. Incinerar resíduo é uma técnica absolutamente controlada, só que é caríssimo. Mas a pessoa lá tem que pagar por isso, porque não é a solução que eles têm. Então, a obra vai encarecer, com certeza. Se levar para o lugar licenciado, você paga. Se levar para o terreno do seu amigo da esquina, você não paga nada. Você joga lá, o cara agradece. Então, vai encarecer? Vai. Tem saída? Não. Tem que cumprir? Tem. É lei. Então vai encarecer, você tem que absorver isso, a sociedade vai ter que pagar isso de alguma maneira. Então, a mensagem é, as pessoas, os construtores, os engenheiros, podem pensar em reduzir tudo na obra, usar, reutilizar esse produto, fazer tudo, dar cambalhota, fazer a obra ser viável, está tudo perfeito, cara. Agora, cumprimento da lei é o cumprimento da lei. Não importa o que isso gere para você de custo. A lei tem que ser cumprida. E todo mundo tem que se conscientizar disso. Se alguém algum dia falar assim, mas essa obra, se eu fizer certinho com a lei, ela vai ficar muito cara, então eu vou fazer fora da lei. Ele está dando, né, um passo enorme para se ferrar. Vocês viram o que a lei de crimes ambientais diz, né? Vocês viram lá, né?
vai a empresa e vai o engenheiro junto. Tá? Então, eu não sei. E, na verdade, eu acho que a gente nem deve fazer essa conta. A gente deve fazer essa conta seguinte: a obra custa tanto. Dentro desse custo tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Como é que eu posso fazer para reduzir o custo da obra? Vai pensando aí, cara. Contratar mais barato, né? Comprar seus produtos, mas não pense em reduzir e não destinar seu resíduo da forma correta. Isso não. Tem que reduzir em outros campos. Esse tem que absorver esse custo. Esse custo já existe. A obra não ficou mais cara por causa disso. Esse custo já é. Respondi? Respondido. Alguma pergunta mais? A gente já está no tempo, a última pergunta. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, não sei se o senhor estaria no alcance de responder a pergunta, porque eu trabalhei em São Paulo, na Camargo Corrêa, e eu sou técnico de mecânica, e fiz um curso também de meio ambiente lá pela Camargo, e trabalhei no Odebrecht também no exterior, e a Camargo e a Odebrecht tem um projeto em São Paulo, que eles estão dentro desse projeto para fazer uma expansão de criar uma faculdade de engenharia de meio ambiente. Eu pergunto ao senhor, essas grandes empresas nossas, nacionais e internacionais, que estão se tornando a Camargo e a Odebrecht, por que só parte mais de São Paulo, do pessoal da USP, que tem colega lá, que são técnicos lá, que está fazendo até engenharia também lá, em São Paulo, que era aqui da Cefet, e só porque, essa é uma pergunta que eu quero fazer, eu fico intrigado com isso, por que só parte mais dos trabalhos dentro da USP com a Camargo Corrêa e a Odebrecht em São Paulo, principalmente nos grandes eu falo lixame porque eu não sou da área, né? As grandes áreas de resíduos são reciclados para as próprias usinas já das empresas. Elas criaram as usinas, elas têm a expansão delas, elas brigam na área jurídica e tem a universidade do Estado à disposição da empresa. E por que não todo o Brasil? É isso que eu não entendo da lei. Aí que me deixa intrigado na parte do mandamento da lei. A morosidade da lei é essa, na sua aplicação da lei. Por que não seria uma lei nacional para se criar uma universidade federal? Universidade federal não, uma faculdade nacional, dentro das universidades nacionais, se criasse dentro da universidade uma faculdade de meio ambiente para todos, e voltado nesses assuntos para a sociedade, e não para os interesses de classe das empresas. Eu digo isso porque eu ainda sou da Odebrecht, não tenho medo estou com 20 anos de casa, se mandar embora mandou, mas a Odebrecht trabalha nesse processo. Vou concluir, professora. Trabalha nesse processo de fazer uma reciclagem para uma pequena elite da hegemonia do capital do resíduo, que eu posso chamar. Essa aqui é a minha preocupação. Não sei se eu estou sendo coerente, o senhor poderá responder, tá? Olha, a lei é uma lei nacional, né? É uma lei federal. O que acontece é o seguinte, os grandes construtores, né, eles também são muito visados e são muito autuados, e eles têm um relacionamento diferenciado. Então, se eles têm assim, um volume monstruoso de obras, né, em cima deles é que a lei primeiro vai. Ela não vai no cara que está fazendo uma obra na esquininha ali, né, ele vai primeiro nesses. Então, esses têm o maior interesse de cumprir a lei o mais rápido possível, né, porque eles são supervisados. Dá um ibope danado você ir para o jornal e fazer uma denúncia da Camargo. Se essa obra aí que ela falou, do fundão ali do hospital, fosse feita pela Camargo Corrêa, ela não ia deixar o resíduo ali. Porque ele ia botar logo uma faixa, Camargo Corrêa poluindo, né, criando mosquito. Então, há um interesse. Essa interação da universidade com os entes particulares, ela existe em todo o país. Por quê? O que a lei quer é que quanto mais pessoas se engajarem, é melhor. Então, a universidade, as públicas, elas têm o maior interesse em fomentar, tem até aqui o PEAMB, tem até empresas convidadas para participar do programa de pós-graduação, para poder sugerir o que é melhor fazer, para que os estudantes não saiam daqui só teóricos, saiam também práticos. Então, essa relação de universidade e ente particular, ela existe. Isso tem que ser regulamentado, né? Tem que ser uma relação sadia. Eu não conheço a relação que existe lá, realmente não conheço. Mas eu acredito que, eu quero crer que seja alguma coisa sadia, alguma coisa que traga benefício e que vá extrapolando para
outros entes menores, de empresas menores. Agora, a lei ela é nacional, serve para todo mundo. Tá? Eu não conheço a relação, talvez você tenha alguns dados aí que sejam mais preocupantes, mas como as leis ambientais são novas, como tudo isso aqui é novo, tudo é possível. Tá? Mas que a lei é nacional, que o caminho é um só, isso é. Eu não posso te responder diretamente porque eu não conheço o caso de lá. Mas digo para você que essa inter-relação faculdade e ente particular é uma coisa comum, tá? Porque isso incentiva. Acho que a universidade pública tem até esse viés de pegar os entes particulares e promover conhecimento, né? E promover facilidade para que o ente particular possa cumprir a lei. O importante é que todos cumpram a lei. Tá? Essa universidade que você falou, eu não conheço também, mas existe aqui, a universidade, aqui a própria UERJ tem curso de engenharia ambiental. Tá? Se tem algum curso especial lá, que bom que façam lá para depois poder extrapolar para outras unidades. Muito bem, agradeço a palestra. Professor, lhe faço entrega, em nome da faculdade, um certificado pela sua palestra. Agradeço a sua participação e esperamos estar prontamente, novamente juntos. Tá? Obrigada.